Nós estamos, meus irmãos, numa maratona de pregação com base no livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante como que o ambiente do primeiro século, no nascedouro da igreja, tem tudo a ver com o ambiente que estamos vivendo agora. Lá eles estavam tendo a igreja nascente, e agora a igreja renascente. Estamos reinaugurando a igreja presencial, a comunhão dos irmãos para o louvor e para a adoração do nosso Deus. Nós chegamos hoje no capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos. É um texto interessantíssimo e eu convido você a abrir a palavra de Deus aí. Eu gosto demais desse capítulo 4 do livro de Atos. Eu quero que você tenha paciência, eu quero ler esse texto. É um texto muito bonito, relata o início da igreja, uma experiência tremenda vivida pelos apóstolos Pedro e João, não é? A Bíblia vai dizer, eu vou relatar aqui, você está com a sua Bíblia aberta aí, não vou ler com você todo o texto, mas à medida que eu vou mencionando os fatos, você vai vendo aí, identificando na sua Bíblia os textos, talvez o multimídia possa mostrar alguns também aqui. A Bíblia fala, meus irmãos, quando a gente fecha o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro e João foram usados por Deus para a cura de um homem que estava ali na porta do templo. Ele estava pedindo esmolas. Pedro e João foram instrumentos na mão de Deus. Aquele homem foi curado. E como eles foram arguídos pelo povo, como é isso? Como esse homem foi curado? Então Pedro e João explicaram para o povo que o poder que entrou em ação para a cura daquele homem foi o poder de Jesus Cristo, porém ressuscitado. E esse foi o problema, porque quando Pedro e João disseram, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e esse Jesus ressuscitado, esse Jesus ressurreto, é que curou esse homem, isso causou uma confusão muito grande. E por causa dessa declaração, dizem as Escrituras aqui em Atos capítulo 4, eles foram presos. E já era tarde, eles tiveram que passar a noite na prisão. E no dia seguinte, então, eles foram levados diante das autoridades para serem julgados. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, o julgamento foi muito interessante, porque eles tinham ali aquele homem curado. Algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem. E 2 servos de Deus dizendo, olha, foi Jesus, não fomos nós. Nós não temos nada a ver com isso, nós só oramos, nós só declaramos. Quem curou foi Jesus, a quem vocês crucificaram. Ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou. E não havia como eles negarem, porque ali estava um homem curado, e todos conheciam aquele homem, muitos e muitos anos, colocado ali à porta do templo, e ele estava completamente curado. E no versículo 13 do capítulo 4, há alguma informação muito interessante, que diz que, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Homens simples, mas tinham autoridade. Normalmente, um homem muito simples, as pernas iam tremer diante das autoridades, tremer de medo. Mas ao invés de estarem tremendo de medo, Pedro e João estavam com coragem, tinham ousadia, e isso assustou aquelas autoridades. Eles perceberam que não era algo comum. Algo diferente estava acontecendo ali. Por que que esses homens não estão tremendo de medo aqui na nossa presença? O que está acontecendo que esses homens estão tão ousados, tão corajosos? E eles entenderam que era algo sobrenatural. Eles perceberam, então eles disseram assim, foi o seguinte, já que eles não ficaram com medo da gente aqui, vamos levá-los para um canto ali, vamos ameaçá-los, vamos amedrontá-los e vamos fazer com que eles não falem por aí mais sobre esse nome Jesus. E aí vai acontecer uma coisa tremenda, que aquelas autoridades chamam Pedro e João e falam assim, olha, tudo bem, nós vamos soltar vocês, mas tem uma coisa, vocês estão proibidos de saírem por aí falando no nome de Jesus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Pedro e João, ao invés de, tremerem de medo, ao invés de ficarem quietinhos e baixando a cabeça, sim senhor, não. A Bíblia diz que Pedro e João olham para aquelas autoridades e falam assim, temos uma pergunta a fazer para vocês. Uau! Ao invés de só abaixar a cabeça e sair quietinho, vocês têm uma pergunta, sim. E a pergunta é a seguinte, vocês julgam que é mais justo para nós
obedecer a vocês do que a Deus? E aí eles fazem uma das declarações mais estupendas de todo o Novo Testamento, que está no versículo 20 do capítulo 4. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro e João estão dizendo assim, olha, o que vocês estão pedindo para nós é impossível. Mesmo que a gente faça um compromisso aqui com vocês, tudo bem, a gente não vai falar mais de Jesus, isso não tem nada a ver com a gente. Ainda que nós quiséssemos, nós não conseguiríamos. Simplesmente, o poder de Jesus é tão intenso, está tão dentro da nossa vida, que ainda que quiséssemos, nós não conseguiríamos deixar de falar de aquilo que temos visto e ouvido. E eles percebem que não tinha jeito mesmo. Insistem na ameaça e soltam aqueles homens. E esse julgamento é coroado, mais uma vez, pela ação do Espírito Santo de Deus. Deus operou através deles para a cura daquele homem. E Deus operou extraordinariamente na vida deles, quando estavam sendo julgados por aqueles homens. Sabe, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é o enredo da sua vida, mas eu sei que esta frase do apóstolo Pedro e do apóstolo João tem tudo a ver com a sua vida e com a minha vida. É mais importante agradar a Deus do que aos homens. É mais importante agradar a Deus do que a qualquer coisa deste mundo. Ah, pastor, mas existem leis dos homens. Existem preceitos dos homens, protocolos dos homens, tudo isso existe, nós estamos obedecendo a tudo isso, mas quando há um confronto entre a direção de Deus e aquilo que o homem quer, por ganância, por egoísmo, por luta pelo poder, aí nesta hora importa-nos primeiro obedecer a Deus. Quando os princípios, os valores do reino de Deus estão em questão, importa-nos, em primeiro lugar, obedecer a Deus. E eles soltam os apóstolos. Interessante. Agora, imagine você a vitória daqueles religiosos quando a multidão vê, o povo vê Pedro e João sendo lançados na prisão. É tão impactante, meus irmãos, que embora os apóstolos tenham sido lançados na prisão, muitos se converteram. E a última estatística dizia que a igreja tinha 3.000 membros, e ao se converterem, a próxima estatística vai dizer que subiu o número para quase 5.000 pessoas. Os apóstolos estavam presos, mas a igreja estava crescendo, o evangelho estava triunfando. Mas eles levaram presos Pedro e João, os baluartes da igreja naquele tempo. Mas eles passaram uma noite no cárcere. No outro dia, eles estavam na rua de novo. E aquela vitória ufanista da noite anterior, agora é impactada pela vitória da ação do Espírito Santo de Deus. Eles estavam ali nas ruas soltos, porque havia uma prova contundente do milagre que aconteceu, e a ação contundente do Espírito Santo de Deus. Esse foi o julgamento. Agora, meus irmãos, eles saem da prisão e vão procurar a igreja. Eles chegam na igreja, a igreja está ali. E eles chegam e falam assim, olha, nós temos uma história para contar. E eles começam a contar para a igreja o que aconteceu. Eles contam para a igreja sobre a cura daquele homem. Eles contam para a igreja sobre a noite no cárcere. Eles contam para a igreja sobre o julgamento. E eles contam para a igreja sobre a ameaça, a pressão que eles sofreram e como responderam as autoridades. E sabe qual é a atitude da igreja? Imediatamente, quando a igreja ouve a experiência dos apóstolos, a igreja começa a orar. E agora a igreja vai se colocar em oração. E agora, meus irmãos, o assunto é interno. Agora é dentro da família. Agora é a igreja falando com Deus. E quando a gente olha para a oração, meus irmãos, que está relatada aí do versículo 23 até o versículo 30 do capítulo 4 de Atos, a gente fica assustado, sabe por quê?
A primeira coisa que a gente constata nessa oração, o que não fez parte da oração. Veja bem, 2 apóstolos acabaram de ser presos, ameaçados e soltos. A igreja estava sob pressão. Havia ameaça sobre a igreja. E a igreja vai orar. O que a igreja vai falar com Deus? O que a igreja vai pedir a Deus? E quando a gente analisa o que não estava naquela oração, a gente fica assustado, porque eles não pediram segurança. Eles podiam dizer, Senhor, acampa o teu anjo ao redor da tua igreja. Eles não pedem isso. Eles não estão preocupados com a segurança da igreja. Ouça isso, igreja. Eles não estavam preocupados com a segurança da igreja. Eles não pedem a Deus nada. Senhor, reforça aí, manda mais anjo. Manda mais anjo, Senhor, reforça aí. Não, eles não pedem isso. Também, igreja, eles não pedem conforto. Eles não pedem condições amenas de culto, de trabalho, não. Eles não pedem conforto em casa. Eles não pedem ausência de problemas, não. Eles não pedem conforto, eles não pedem segurança, mas também não pedem vingança. Eles não oram, Senhor, manda fogo aí do céu e consuma todo mundo, não. Ó Senhor, manda fogo do céu nesse palácio, manda fogo do céu nesta casa de juízo, manda fogo do céu. Eles não fazem isso. Não é este o conteúdo daquela igreja. E eu quero parar aqui, meus irmãos, para fazer um paralelo entre o que preocupava a igreja do primeiro século e o que preocupa a igreja do século 21. Com quem estamos preocupados? O que é o conteúdo da nossa oração? Se fosse hoje, o que nós estamos pedindo a Deus? Segurança? Conforto? E quando a gente analisa o que fazia parte daquela oração, qual era o conteúdo daquela oração? Primeira coisa, meus irmãos, eles pediram coragem, ousadia. No versículo de número 29, do capítulo 4 de Atos, eles vão fazer, no conteúdo da oração, eles vão dizer assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com ousadia a tua palavra, corajosamente. Eles pedem coragem, irmãos. Eles pedem vitória sobre o medo. Eles pedem ousadia e intrepidez. Senhor, nós precisamos continuar pregando a tua palavra e nós não podemos ter medo. Dá-nos coragem para pregar a palavra. Meus irmãos, nós sabemos que a pregação não é só palavra. A pregação, antes de ser palavra, é vida. São atitudes, são condutas. Então, Senhor, dá-nos coragem para viver o Evangelho. Tem muita gente brincando com o Evangelho, se divertindo com o Evangelho. O Evangelho não é para entretenimento, o Evangelho não é para diversão, o Evangelho é para moldar a vida. Dá-nos coragem, Senhor, para pregar o Evangelho com a nossa vida e com a nossa voz. Coragem! Você precisa ter coragem, ânimo, ousadia, disposição para ser a igreja, vivenciar o Evangelho de Jesus. Eles pedem coragem. Sabe o que eles pedem, meus irmãos? Além de coragem, eles pedem que o Espírito Santo os use ainda mais. Eles estavam meio loucos. Senhor, aquele homem foi curado, nós queremos que milhares sejam curados. Senhor, aquele lar foi restaurado, nós queremos que milhares de lares sejam restaurados. Senhor, aquela vida saiu das drogas, nós queremos que milhares de vidas saiam das drogas. Usa-nos, capacita-nos, usa-nos ainda mais. Quando a gente vê o versículo 30, meus irmãos, a gente cai em choro diante do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios. Usa-nos, faça mais. Nós não queremos ter um caso de um homem curado na porta do templo. Nós queremos ter milhares de casos de cura, libertação na cidade. Nós queremos saber, meus irmãos, que muitos casamentos, famílias, jovens, mulheres, homens, têm sido restaurados em Orlando. Senhor, nós queremos milhares de casos
de testemunhos da ação do teu Espírito Santo, através da tua santa e poderosa mão, usando a igreja. Essa que é a oração deles. E eles pedem para que, através deles, o susto, a comunidade leve susto, fique estupefacta, fique pasma, quando a coisa acontecer, e eles perguntarem, por que isso aconteceu? E eles puderem falar, foi Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressurreto. Vocês crucificaram. É verdade que ele foi açoitado? É verdade. É verdade que ele foi perfurado? É verdade. É verdade que pregaram cravos nos pés e nas mãos dele? É verdade. É verdade que tiraram o seu corpo sem vida da cruz? É verdade. É verdade que ele mesmo exclamou na cruz, nas tuas mãos entrego o meu espírito? É verdade. É verdade que o colocaram no sepulcro? É verdade. Mas é verdade que ele ficou lá? Não é verdade. Ele ressuscitou e continua fazendo a obra dele. Sabe qual é a resposta? Qual é a mensagem da Igreja de Jesus no século 21 aqui em Orlando? Sabe qual é a nossa mensagem como igreja brasileira aqui em Orlando? Jesus ressuscitou. Ele não está morto, não. O que você entende quando a gente diz aqui que Jesus não está morto? O que vem do seu coração quando eu digo Jesus não está morto? O que você pensa? Eu não sei o que você pensa. Talvez você se lembre assim daquela imagem no crucifixo. Talvez você se lembre de Jesus passeando no meio das pessoas. Mas eu quero dizer para você o que acontece quando você entende o que é a ressurreição de Jesus. Se ele está vivo, ele está vendo tudo. Ele está ouvindo tudo. Ele está fazendo tudo que ele pode fazer. Ele está vivo. Jesus não está cego. Jesus não está surdo. Jesus não está mudo. E Jesus não é aleijado. Ele está vivo, super vivo. Ele vê tudo, ele ouve tudo. Ele ouve a palavra que você não fala, só pensa. Ele ouve o sussurro que você acha que poucas pessoas ouvem. Ele também ouve. Ele ouve tudo. E porque ele ouve tudo, não há uma oração que fica sem ser respondida. Não há uma oração que fique sem resposta. E depois que eles oram, você vê no texto bíblico, no versículo 31, na parte A, a resposta da oração. Duas coisas acontecem, meus irmãos. Resposta instantânea. Duas coisas acontecem instantaneamente. Primeira coisa, o lugar onde eles estavam reunidos começa a tremer. E há um debate teológico seríssimo sobre esse fenômeno do tremor do prédio. Por que Deus fez tremer o prédio? Por que Deus fez acontecer um fenômeno dessa natureza? E os teólogos são riquíssimos e prodigiosos em adicionar informações preciosas. Era um sinal visível. Ninguém tinha poder, força suficiente para fazer tremer os alicerces. E Deus abala as estruturas diante dos nossos olhos para ensinar para nós, não há nada onde Deus não possa colocar a mão dele. Não há nada que seja forte o suficiente para resistir o toque de Deus. E o lugar treme. Diz a Bíblia que acontece um fenômeno logo em seguida. Todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Há algo extraordinário que acontece naquele momento, diante da oração. Um fenômeno físico e um fenômeno espiritual. Deus abala as estruturas físicas ao redor deles e Deus abala as estruturas emocionais e espirituais dentro deles. Eles são cheios do Espírito Santo. A casa fica cheia. O coração fica cheio. As vidas ficam cheias. E mais uma vez eu pergunto, o que você entende quando eu digo cheio do Espírito Santo? Sabe, esqueça os teólogos agora.
Esqueça os dogmas agora. Ser cheio do Espírito Santo é estar vazio de nós mesmos. Vazios da nossa vontade. Vazios da vontade da carne. Completamente inóspitos do mundo. E unicamente voltado para a ação do Espírito Santo. Eles estavam agora completamente possuídos, completamente habitados, completamente dominados. A expressão mais perto de interpretar o significado disso está na boca e na lavra do apóstolo Paulo. Já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. Eles foram cheios do Espírito Santo. Resposta de oração: pastor, tudo bem? Milagre aconteceu, foram presos, julgados, libertos, a igreja ora, o lugar treme, eles são cheios do Espírito Santo, e daí? Quais são os resultados? Os resultados estão claros na parte B do versículo 31 e nos versículos 32 e 33. O resultado é que eles agora começam a anunciar o Evangelho. A Bíblia diz, eles anunciam diferente. Está lá escrito, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha aqui para mim um pouquinho. Você que está em casa, olha para mim. Uma coisa é colocar um versículozinho no final do e-mail. Uma coisa é colocar um post nas redes sociais, com o nome de Jesus, falando do céu, falando da Bíblia. E outra coisa é ir na casa das pessoas, é olhar nos olhos delas, é visitar aquelas pessoas que você ama e dizer para elas assim: Jesus morreu na cruz em seu lugar. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa abandonar a vida dominada pela carne. E você precisa se render sem reservas nos braços eternos de Jesus Cristo. E agora diz a Bíblia que houve unidade na igreja. Eu gosto muito, meus irmãos, do versículo 32, vai dizer assim, da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Como resultado da oração, do manifestação do Espírito Santo, unidade, ousadia na pregação, unidade. Olha que generosidade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Antes eles entregavam tudo, tinham tudo em comum. Poder, versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam um testemunho da ressurreição de Jesus. Agora, depois da prisão, mais poder ainda na vida deles. E diz a Bíblia que havia graça na vida deles, o Senhor, e todos que havia, e em todos eles havia abundante graça sobre eles. Resultado. Sabe, igreja, a mensagem nessa noite é a seguinte: não importa o que lance você no cárcere, não importa o que eu sofra por causa do Evangelho, pessoalmente, familiarmente, empresariamente, tudo, não importa. O que você perde, o que você deixa de ganhar. O que importa é o que o Espírito Santo vai manifestar na sua vida no deserto. O que Ele vai fazer com você lá. O que importa é que Ele vai fazer as autoridades, os poderes, sabe, as estruturas se renderem diante da obra do Espírito. O que importa é que a oração continua funcionando. E quando você ora a oração certa, Deus responde e o resultado acontece na sua vida. Por isso que quando nós estávamos preparando essa mensagem, colocamos fé confiante. É uma fé que gera resultados. Atravessando essa pandemia, essa quarentena, o que nós precisamos é de fé confiante de que o Senhor está agindo. Eu não estou vendo, pastor, mas Ele está agindo. Eu não estou sentindo, pastor, mas Ele está agindo. Ah, pastor, o que eu estou vendo é tudo o contrário, mas Ele está agindo. Pastor, os números não dizem isso, mas Ele está agindo. Pastor, as notícias do jornal não dizem isso, mas Ele está agindo. E Ele age de uma maneira que Ele vai invertendo as coisas a favor do povo dele. Olha que coisa interessante. Pedro e João
anoiteceram num cenário desfavorável a eles. Mas no dia seguinte, o cenário não apenas ficou favorável a eles, mas ficou favorável à igreja, ao reino de Deus e à obra de Deus no mundo. Porque o nosso Deus é especialista em mudar os cenários. Não fique ansioso, estressado, agoniado, quando o cenário parecer desfavorável a você. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o cenário foi desfavorável a ele e aos olhos de todos. Mas no dia seguinte, quando o rei mandou abrir a cova dos leões, o cenário estava favorável a Daniel. Assim como Daniel passou uma noite na cova dos leões, Pedro e João passaram uma noite na prisão. Parece que Deus está querendo nos lembrar que o choro pode durar a noite toda, mas pela manhã, aleluia, vem a alegria. É hora de termos uma fé confiante. Nós sabemos em quem temos crido. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Eu queria que, se você pudesse, com toda a fé, colocasse a sua mão no seu coração. Sabe, eu convivo com muitas pessoas como pastor, falo com muita gente, aconselho, tenho ligações, eu sei dos dramas que muita gente está vivendo, mas eu não sei os dramas da sua vida, eu não sei todos os dramas. Eu sei algumas coisas que acontecem com algumas pessoas. E eu oro com tanta gente. Mas você sabe qual é o seu drama. Você sabe qual é o seu cárcere. Você sabe qual é a sua dor. Que resposta você precisa? Coloque a sua mão no seu coração. E tenha coragem de dizer: Senhor, o Senhor cuida de mim. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu preciso vencer o medo e ser um cristão corajoso. E eu preciso ter uma fé confiante de que o Senhor age, independente de eu estar vendo, sentindo ou não, o Senhor age. Tenha coragem, meu irmão e minha irmã, de fazer a oração que cabe nesta hora. Senhor, dá-me uma fé confiante. Você que está em casa, você que está aqui, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, entregar o seu coração para Jesus, é hora de você colocar a sua mão no seu coração e dizer: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero confiar plenamente em Ti, eu quero ter a convicção de que a noite vai passar e o dia vai chegar com um cenário favorável ao Teu servo. Pai querido, eu quero colocar a vida de todas as pessoas que estão aqui, em qualquer parte do mundo agora, Pai. E quero pedir que o Senhor dê a todos uma fé confiante, uma fé verdadeira, profunda, uma fé real, uma fé que nos leva a nos rendermos a Ti, a nos despojarmos e a entregarmos tudo que temos e tudo que somos ao Senhor. É esse o pedido do nosso coração, que o fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.